Olá, seja muito bem-vindo a mais uma videoaula. Sou o professor Tiago. Nós vamos estudar a questão 1 e 2 de distribuição de frequência relativa da folha de exercício que eu encaminhei para vocês. Bem, a questão 1 e 2 ela é uma questão concomitante, então nós vamos resolver da seguinte maneira. A questão 1 ele diz que foram distribuídos esses dados aqui, ó. Dado foi jogado 20 vezes, né? Eu tenho esse experimento aí lançado. E diante desse experimento nós vamos elaborar o quadro de distribuição de frequência absoluta e frequência absoluta e frequência relativa e as suas acumuladas. Pois bem, vamos colocar aqui a nossa variável. Nossa variável é xi, tá bom? O que é xi aqui? São as frequências que se repetem, tá bom? Eu tenho aqui nesse experimento números variados, sortidos. Esses números foram lançados 20 vezes e eu tenho que identificar a minha variável e as suas frequências. A variável aqui, você sempre vai observar a menor nota e a maior nota, o menor número e o maior número. Nesse caso, nosso menor número é o número 1 e o maior número é o número 6, tá bom? Então, vamos colocar em ordem. E a ordem vai ser 1, ela está em ordem mesmo, tá? 2, 3, 4, 5 e 6. Esta é a variável, esta é a ordem que está sendo distribuída aqui, tá bom? Da frequência absoluta, como faremos a frequência absoluta? A frequência absoluta, ela é identificada de quantas maneiras, quantas vezes este número se repete nessa frequência, tá bom? Aqui nesse caso, o número 1, ele se repete, ó, 2 vezes, tá vendo? Ó? 2 vezes. Então, eu vou colocar aqui minha frequência absoluta do número 1 dá 2 frequências. A frequência de 2 vai ser 5. Tá? A frequência 3 se repete 2 vezes. A frequência 4 se repete 2. A frequência 5 se repete 5 vezes. E a frequência 6 se repete 4 vezes, tá bom? Esta é a nossa frequência absoluta. E a frequência absoluta acumulada, gente, ó, frequência absoluta acumulada é quantas vezes esse número vai acumulando de acordo com as frequências, tá bom? Nesse caso aqui vai ser 2, tá? Aqui vai ser 5 mais 2 vai dar 7, 7 mais 2, 9, 9 mais 2, 11, 11 mais 5, 16, 16 mais 4, 20. Então, meu N, de fato, é igual a 20. A população estatística deu 20, tá bom? Agora, calculando a frequência relativa e frequência relativa acumulada, tá bom? A frequência relativa é aquela formulazinha para nós descobrirmos, né? Se você tiver aí não tiver memorizado, eu coloco aqui para você, ó, frequência absoluta dividido pelo N vezes 100. Tá? Esta aqui é a nossa fórmula, tá bom? Esta é a nossa fórmula para você calcular a frequência relativa, tá? Vai ser, nesse caso aqui, 2 dividido por 20, tá? Ó, 2 dividido por 20 vezes 100. Tá bom? 12, eu vou colocar assim para não ficar muito demorado o nosso cálculo. 2 dividido por 20 vezes 100 vai ser igual a 10%, tá bom, gente? Vou fazer aqui, ó, 7 dividido por 20, tá bom? Vai dar, nesse caso aqui vai ser 25%. Nesse caso aqui vai ser 2. Perdão, aqui não é 7 não, gente. Desculpa, aqui é 5, ó. Eu coloquei 7, mas é 5, tá bom, gente? Perdão. 5 dividido por 20. Não é frequência acumulada, não. É frequência absoluta. A frequência do número 3 aqui, ó, vai dar 2 frequências. 2 dividido por 20 vai ser igual a 10%, tá bom? Aqui também, de novo, ó, 2 dividido por 20 é igual a 10%. Tá? Aqui 5 dividido por 20 é igual a 25%. Para quem faz de cabeça, 20 é a quinta parte de 100. 100
de 100%, né? Então, se você pegar a quinta parte, 5 vezes 5, 25. Tá? 5 vezes 2, 10. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Então, é fácil calcular aí. Então, aqui vai ser 4 dividido por 20. Tá? Aqui vai ser 8. Que 8? 20%. Tá bom? 20%. Então, esse aí é a nossa frequência relativa. E a frequência relativa acumulada? Frequência relativa acumulada é você somar as frequências anteriores, igualzinho na absoluta. Agora você vai usar os números que estão em vermelho aqui para você não fazer o cálculo errado, tá bom, gente? Aqui vai ser 10%, aqui 10 mais 25 vai ser 35, 35 mais 10, 45, 45 mais 10, 55, 55 mais 25 vai dar 80%, e 80 mais 20, 100%, tá bom? Se você, professor, você está fazendo direto, como é que eu faço isso passo a passo? O passo a passo é no vídeo, nosso primeiro vídeo de explicação de distribuição de frequência absoluta, tá bom? Qualquer dúvida, você acessa aquele vídeo lá para você entender o nosso cálculo aqui, o passo a passo. Estou fazendo agora assim para nós ganharmos tempo. Nosso vídeo é temporizado. Então, a questão aqui que ele pede agora. Esse aqui já está feita a questão número 1, tá bom? A questão número 2, ele pede o seguinte, olha, observando a tabela do exercício 1, responda. Quantas vezes o número 2 foi obtido no dado? Quantas vezes o número 2, que é o número 2? Esse aqui, ó. Tá? Ele foi obtido no dado. Então, essa é a número 2, tá? A número 2. A letra A. Quantas vezes o número 2 foi obtido no dado? Muito simples. Você vai ver, ó, o número 2 ele foi obtido 5 vezes. Muito simples, tá bom? São os números, os dados sendo transformados em informações, tá bom? Esta é a grande questão da estatística. A estatística utiliza-se de dados para esses dados se transformar em informação. A letra B. Quantas vezes um número obtido no dado foi menor que 5? Tá? Menor que 5. Quantas vezes o número obtido no dado foi menor que 5? Bem, menor que 5, como que a gente faz isso? Menor que 5 eu tenho aqui, ó. Menor que 5, eu tenho 11 números repetidos, ó. Ele pede quantas vezes? Ó, então eu tenho um acúmulo de 11. Isto é, 2 mais 5, 7 mais 2, 9 mais 2, 11. Então são 11 vezes. Tá bom? Menor que 5. O 5 entra, professor? Não, o 5 não entra. Se ele falasse que era menor ou igual, tá bom? Menor ou igual a 5, ó, o número que eu quero, menor ou igual a 5. Se fosse assim, aí o 5 entraria. Nesse caso, ele pediu menor que 5. Então, quem são os números menores que 5? 4, 3, 2, 1. Tá bom? Este é a nossa leitura, tá? Que vocês precisam ficar atentos aí. A letra C. Letra C, qual é o índice? Opa, índice já é porcentagem, tá? Em percentual. Qual é o percentual, né? Do número 6 obtido no dado. Qual é o percentual do número 6 obtido no dado? Ó, no número 6 eu tenho um percentual de 20%. Tá bom? Para análise de tabela, para análise gerencial, para análise estatísticos, as análises estatísticas necessitam desta leitura. Então, se você conseguiu fazer aí, você está aprendendo a fazer a análise usando a distribuição de frequência. Isso é muito bom. E a letra D, por último. Qual é o índice em percentual, né? Qual é a porcentagem de números maiores que 4 obtidos no dado? Quais são os números maiores que 4? Quais são os números maiores que 4? Nesse caso, 5 e 6. Ó. 5 e 6 é maior do que 4. Tá certo? Não é maior ou igual. Maior do que 4. Então, o 4 não entra. O 5 entra e o 6 entra. Eu tenho 25 de 5 e 20 de 6. 25 mais 20 vai dar
45%, tá certo? Então este é o resultado da número 2 da questão de frequência relativa, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e nas nossas próximas videoaulas nós vamos apresentar um pouco mais sobre essas questões de distribuição de frequência e eu vou usar uma questão desta para fazer um gráfico, tá bom? Então espere lá, vá acompanhando os vídeos para você chegar lá, tá bom? Vou ficando por aqui. Até mais!